Fala malta, mais um vídeo no canal e hoje vai ser a atualização do meu Tenpai Deck Profile. É um deck que sofreu um grande hit, né, na última banlist, porém eu acho que ainda continua sendo rodável. O meu deck continua sendo budget porque eu não uso nenhuma outra engine, tipo Castira, nem o Fiendsmith. Eu só mesmo adicionei cartas que vão adicionar um pouco mais de consistência. Antes de ir pro vídeo, já se inscreve no canal, deixa seu like e comentem aí o que vocês querem ver aqui nos próximos vídeos. Vamos começar então pelo main deck. São 3 Spiders. Continua sendo o melhor normal summon para poder buscar o campo, ou então a Climbing para poder continuar os combos. 2 Fadra é uma carta boa, mas também não dá para rodar mais que 2, porque se ela vem na mão sozinha, literalmente não faz nada. 2 Genrokus. Eu já vi muitas listas que usam 3, porque ele acaba, como a gente tem agora menos um Shundra, ele acaba por ser um melhor normal summon, porque ele foge de hand traps que dão alvo, tipo Veiler e Imperm. Porém, eu não vejo necessidade de rodar uma terceira. Talvez eu teste com uma terceira, mas por enquanto eu vou continuar rodando assim. 2 Doradora, porque o Doradora é um bom normal summon também, que ele sozinho pode iniciar o combo, você dá um normal summon, busca o Shundra, buscou um Genroku, o Genroku ativa, vai pro cemitério, foge de Veiler e Imperm e traz o Shundra. Ou o Pydra trazendo as spells pra mão e continuando o combo. Um Shundra, infelizmente, aí a Banlish veio pra tentar matar o deck. O Magnamut continua, porque ele também pode buscar o Genroku no fim da fase, busca o Pydra, busca qualquer um dragão, que na volta pode literalmente fazer o combo inteiro. As hand traps continuam bem padrão. 3 Ash Blossom, 3 Shifters, que agora, infelizmente, a gente tem que pensar muito bem se vai usar ou não, depende muito do deck, mas geralmente ele ainda continua atrapalhando mais o oponente do que a nós mesmos. 3 Nibiru's, que também é uma carta muito boa, continua jogando no meta atual, e 3 Impermanence. Carta boa, não tenho o que dizer. Como a gente quer sempre ir em segundo, a gente quase nunca tem nada no campo. E é isso, carta incrível. A gente continua usando então Board Breaker, porque sim, contra o meta atual. Eu teve até já um vídeo aí no canal que eu usei contra o Raziel e deu certo, porém, né, eu joguei completamente errado, mas pronto. Então, 2 Lightning Storm, um Duster, uma Dark Hole, uma Raigeki. Pra mim, eu acho que é uma combinação muito boa de cartas, não é preciso mais. Se a gente for em primeiro, são cartas que saem, né, para poder adicionar mais hand trap, ou então outras cartas de ir em primeiro, mas eu não tiraria nenhuma delas, é uma combinação muito boa. Talvez eu trocaria um Dark Hole por uma Raigeki, porém eu não tenho uma segunda Raigeki, então eu uso o Dark Hole. Continuando nas spells, uma Kaimen, o campo. Where There's a Will é uma carta muito, muito boa. É como se fosse um segundo pote da prosperidade. Uma Terraforming e uma Set Rotation para poder fazer, literalmente, ter mais chance de acessar o campo se você usa uma Set Rotation. Vou dar um exemplo contra o Raziel. Se ele tem o campo e você tem isso, você literalmente tira o campo dele e ele perde um negate de monstro. Então, a Set Rotation continua sendo uma carta boa, porque você dá esse campo pro oponente, tira o campo dele, que pode fazer alguma coisa no nosso turno, por exemplo, o Raziel, e pronto, é uma carta muito boa. Terraforming, não tenho o que dizer, para buscar o Summoning. Às vezes, se o Summoning já tá na mão, eu uso Terraforming para buscar isso e ter mais acesso a cartas do deck. Continuando, então, são 3 Chalice. Por que agora eu uso Chalice ao invés de Droplet? Porque eu consigo negar um monstro, não tendo que pagar o custo e o turno estando under shift. Muitas vezes eu ativava o shifter e não conseguia usar a Forbidden Droplet. E eu troquei para a Chalice por isso. E agora são cartas para adicionar consistência. A Prosperity, né, que nunca saiu do deck. 2 Upstart. Aqui tem que ficar atento, né, como vai usar. Geralmente, se você sai com essas duas na mão, a gente tem que fazer o pote, não pode fazer o Goblin, porque se você ativa o Goblin, depois você não pode ativar o Prosperity, então você fica com uma carta morta. Então é preferível, se você sai com as duas na mão, que você use Prosperity primeiro e pronto, isso fica para algum custo ou algum descarte. E uma TTT. TTT também é uma carta muito boa, porque se ela vem na mão, geralmente o oponente quer sempre parar a nossa jogada principal, então essa TTT quase nunca está morta na mão. Eu prefiro não ativar ela para comprar duas, eu prefiro ela para ver a mão do oponente, tirar dele uma carta, ou então tomar o controle de um monstro. Em casos muito, muito raros é que eu dou draw 2. Eu prefiro sempre para tomar o controle, ou então ver a mão do oponente e tirar de lá uma carta. Vamos então por o extra deck.
Mudou algumas coisas do meu primeiro profile, porém eu tenho algumas cartas que continuam. Então, 2 Transcendente, 2 Bidente e um Trident. Isso aqui é literalmente impossível não estar assim, porque agora, como a gente tem menos recurso, a gente não pode tirar isso do extra deck. Tem que ser assim, acho eu. Pelo menos do jeito que eu gosto de jogar, tem que ser assim, porque literalmente isso aqui, por exemplo, volta você pro jogo muito fácil e você precisa realmente ter a invocação do cemitério. Os dragões, né, da rosa, o 7, os 2 sets e o 10. Isso são cartas que raramente eu faço, porém é bom ter, porque destrói, tira cartas do campo e etc. Mas muito raramente eu faço eles, geralmente eles são mais usados como custo, né, do Prosperity, mas é bom ter. Aqui, o Down Dragster é uma carta muito boa, porque muitas vezes o oponente ele deixa para dar uma Dimensional Barrier no início da Battle Phase, e se você já tem isso no campo, literalmente ele vai dar isso, você vai negar e vai continuar e vai dar o OTK na mesma. Eu adicionei um Dispater, apesar da gente não ter muito Light and Dark no deck, porém ele pode fazer um diferencial que você pode negar alguma coisa do oponente ou destruir, então eu adicionei isso. Também é uma carta que geralmente eu não faço muito, mas eu nunca bano ela como custo no Prosperity. E agora um packzinho de Link, é a Promethean, porque isso aqui tornou-se bom porque ela pode trazer uma carta do cemitério e ainda na vez do oponente em interação também. Esferas, carta também muito boa, não tenho o que dizer. Little Knight para poder ajudar. A Rita para poder, né, fazer mais fácil a Promethean. Um Striker Dragon. O Striker Dragon é mais para fazer ele com um dragão qualquer e fazer a Little Knight por cima e poder já banir coisas do oponente. Eu vou mostrar também o side deck, porém é aquilo, é pensado na minha local, que é o que eu enfrento literalmente quase toda semana, então é pensado para isso, porém eu acho que está bem equilibrado para o meta atual. Então, 3 Witch Wave, não tenho o que dizer, carta muito boa. Enquanto existir isso, eu acho que ainda vai existir o deck de Tempai. Então, enquanto existe, a gente vai continuar usando. Um Koak Meiru, também uma carta muito boa para trazer com as esferas e para muitos decks. Para Centurion, para Labyrinth, muitos decks mesmo, Light and Dark. Mas isso aqui tem que lembrar sempre que você tem que manter um dragão na mão, ter isso ativo e para te dar mais turnos e deixar você ter acesso às cartas. 3-Dimensional Barrier, também não tenho o que dizer, muito bom contra Raziel, muito bom contra Centurion, muito bom contra uma gama imensa de decks. Contra o Malice não é muito bom. Pro Malice, nós temos então o Lancia, é muito bom contra o Malice e acaba pegando um deck ou outro também que bane muitas cartas. 3 Mourners. Então, eu decidi usar a Mourner ao invés do Veiler, porque eu consigo dar ela também no turno que eu tenho o Shifter ativo. E se você não poder negar um monstro do oponente no turno dele, é muito ruim. Então, isso geralmente entra no jogo 2, porque eu consigo usar ela mesmo com o turno estando Under Shifter. E 3, Ciclone Cósmico, também não tem como faltar essa carta aqui. Eu queria poder usar 3, mas literalmente não tem espaço. Mas isso é uma carta muito boa. É bom contra o Raziel, pra você tirar o campo ou alguma coisa que ele tenha ali setada. É bom contra o Labyrinth. É bom então contra muitos decks. Contra até o próprio Malice. Às vezes você começa, é muito bom. Lembrando que o meu side deck ele tá pensado para minha local. Vocês têm que fazer essa adequação para o local de vocês, mas o meu eu acho que tá bem standard para pegar uma maioria dos decks. Então, malta, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que a minha versão é uma versão barata, porque eu não tenho a engine de Castira nem a de Fiendsmith. Eu não acho que eu deva investir nessas engines agora, porque realmente o deck de Tempai tomou um hit muito forte na banlist e não me compensa comprar essas engines agora. Eu até tenho Fenrir, Unicórnio, etc. Porém eu não tenho o resto da engine. Mas eu acho que o deck tá rodando bem assim.
é mais carta de consistência. Talvez eu vá testar adicionando 2 ou 3 TTT fakes, né, que é a Trust. Quando eu fizer isso, eu também trago atualizações para vocês e também deve sair aí nos próximos dias jogos com essa versão que eu tô usando. Então, se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreve no canal e até a próxima!